Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui trajados para o segundo episódio da primeira temporada da série Cavaleiro da Lua, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, e não é que já estamos aqui chegando ao primeiro terço aqui da primeira temporada da série? Sim, e talvez algumas coisas já estejam bem definidas. E acho que não. Na verdade, aliás, isso já começa a ser um grande problema para uma série tão curta. Aliás, na verdade, as séries da Marvel, a maioria delas, acho que foram de 6 episódios, né? Foram ou não foram? Não, acho que não, né? São duas que foram de 6 episódios. Foram Loki e depois a última do ano passado, que foi Gavião Arqueiro. Acho que as outras tiveram mais episódios. Pois é, em torno de 9, né? Acho que foram. Na verdade, esse formato de apenas 6 episódios é um negócio um pouquinho curto demais. Claro, se você tem uma boa história que você vai apresentar, ok, não tem aquela coisa da barriga, né? Aquela enrolação. Mas quando mesmo assim, num negócio curto, você não tem lá muito o que desenvolver, você começa a cair num grande de um problema, né? A enrolação fica mais evidente ainda. E vamos combinar, esse episódio aqui, ele é maior do que foi o episódio de estreia. O primeiro foi 47 minutos, esse aqui tem 53 minutos. E caramba, que enrolação que foi! Dá para fazer um exercício aqui a respeito desse episódio, você pegar esses 53 minutos e enxugar em 25 minutos, não dá nem meia hora. Pois é, não dá nem a duração tradicional que os episódios costumam ter, de 45 minutos, 43, 45 minutos, né? Se bem que em streaming realmente tende a mais a 50 minutos, passando até para uma hora, dependendo da série. Mas sim, esse episódio aqui dava para ser enxugado de uma maneira assim, muito eficiente, porque, caramba, não acontece nada. Não tem nada de interessante. Talvez só tenha duas coisas pontuais que são ok. Você pode dizer que são um aprofundamento do que tinha antes, algum detalhe que a gente já conhecia, e uma outra novidade. E duas coisas é muito pouco para ter de algo mais chamativo, de diferenciado do que você teve na semana anterior. Pouca coisa mesmo. Bom, basicamente, o episódio da semana começa com o Steven acordando naquele susto danado, né? Caramba, né? Foi, de novo, sendo... Quer dizer, na verdade, dessa vez, ele soube perfeitamente o que aconteceu, né? Ele cedeu o seu corpo ao Mark, lá naquela cena do banheiro, onde ele meteu a porrada. Ele não, né? O Cavaleiro da Lua em si, que é, na verdade, mais dominado pelo Mark, né? Mas que desceu a porrada lá naquele chacal, né? Pois bem, então quando ele acorda, dessa vez, ele já tem plena consciência do que foi que aconteceu, né? Ele não tem dúvidas, ele não tem a noção, ou ele tem a noção, né, do que está acontecendo na vida dele. E aliás, então todo o começo aqui desse episódio, metade mesmo, a primeira metade, são as consequências justamente daquele evento lá dentro do banheiro, né? Ou seja, logo que ele volta para o emprego, ele descobre que o museu está interditado. Mas peraí, foi só uma confusão dentro do banheiro, porque nos outros lugares ele não destruiu nada, né? Foi só dentro do banheiro mesmo, no máximo a pia, né, que saiu para fora lá do corredor. Acabou, não tem nada demais, né? Que eu me lembre não, mas enfim, interditaram toda a ala ali de exposição do museu. Para quê? Eu não sei. Então, estava investigando quem foi o culpado. Bom, quando se analisou ali as imagens, né, lá com um amigo dele ali, que é o segurança ali na portaria, né? Bom, enfim, até teve aquela curiosidade, né? Caramba, por que o monstrengo lá, o tal do chacal, não apareceu nas imagens? A gente tem assim uma resposta mais pra frente no episódio. Ali foi até interessante o mistério, né? Meio que ficou naquela coisa, caramba, será que eu sou louco mesmo? Nada daquilo aconteceu? Foi bacana. Mas a cena de término, digamos assim, da origem ali do personagem, né? Ou seja, eu estou querendo dizer a respeito do seu emprego ali dentro do museu mesmo, né? Ficou se arrastando durante um bom tempo. Teve aquela conversa lá com aquele chefe, e parecia o chefe de segurança, mais do que o diretor do museu, né? Eu fiquei com aquela sensação. Mas enfim, tanto faz. Ele foi demitido e provavelmente nunca mais voltaremos a um momento ali dentro do museu, né? Também não vai fazer falta nenhuma.
Se bem que, né, quando ele foi lá no covil, digamos assim, do vilão, lá tinha bastante coisas egípcias também, né? Mas de qualquer forma, né? A partir daí, aí que aparece uma certa novidade, né? Que é a presença da Layla, o surgimento dela, né? Onde se descobre que, na verdade, ela é a mulher do Mark. Foi uma boa surpresa, né? Até aquela situação meio engraçada dela estar confundindo ele com o Mark, né? E Steven está com aquela sensação, puxa, agora eu tenho uma mulher para chamar de minha. Basicamente isso. Mas também é uma gracinha que também não resulta em nada efetivamente. De qualquer forma, eles têm uma certa discussão e nos primeiros momentos a gente percebe que sim, ela sabe da existência do Cavaleiro da Lua, sabe que ele tem algumas identidades diferenciadas. Aliás, eu estava até lendo em algum lugar por aí que o Cavaleiro da Lua, na verdade, ele tem 10 personalidades diferentes. Lá dos quadrinhos eu só me conheço 3 principais, né? Mas, enfim, parece que vai pintar mais, não sei se realmente tinha tudo isso nos quadrinhos. Aliás, eu esqueci de dizer no primeiro vídeo, né? Eu não cheguei a ler histórias do Cavaleiro da Lua, ou pelo menos eu não me lembro de ter visto, pelo menos uma fase antiga. Depois ele teve uma nova fase, numas revistas que, numa certa época eu comprava as revistas da Marvel, e acumulando elas, comprava, não perdia nenhuma publicação, nenhum número, e eu acabava não lendo, ou seja, desta nova fase, talvez uma fase mais famosa, eu não li nada. Mas de qualquer forma, é até interessante a gente analisar como esse personagem vai sendo apresentado pra gente sem a gente ter nenhuma noção. É completamente diferente, né? De você, por exemplo, né, que eu tô aqui com a camisa do Capitão América, toda a bagagem que a gente tem, já tinha do quadrinhos, quando a gente vê a adaptação no cinema, cara, você percebe as diferenças e aceita ou fica assim com um pé atrás. Mas quando você tem um personagem completamente novo, como foi lá no caso do cinema, né? No caso dos Guardiões da Galáxia, também era um grupo também pouquíssimamente conhecido dos quadrinhos, mas que você tem uma apresentação para o grande público e você vai se inteirando através de cada nuance dos personagens. E talvez seja também o problema aqui dessa série. Você não consegue se conectar muito com este tal Cavaleiro da Lua por causa até de suas personalidades. Isso atrapalha um pouquinho, sim, com certeza. Aliás, a gente pode apontar que, na verdade, essa série é menos sobre o Cavaleiro da Lua do que sobre os seus personagens, suas múltiplas personalidades, sejam apenas 2 por enquanto aqui na série ou 10 lá dos quadrinhos. Realmente nem parece uma série de super-herói, de tão arrastada que é os diálogos em cima apenas dos alter egos do herói em si, no caso principalmente do Steven, né? Agora que a gente começa a conhecer um pouquinho do Mark, justamente porque aparece a sua esposa, a tal Layla. Mas, na verdade, eu achava, antes de, claro, acontecer esse episódio aqui, que ela pudesse também ser uma certa agente secreta. Não sei se isso era desse modo lá nas histórias em quadrinhos, mas eu fiquei um pouquinho desapontado que ela, digamos, é quase uma pessoa normal. Ela sabe que ele existe, ela sabe que ele pode invocar a figura, né? Pode invocar principalmente o traje, né? Mais pra frente no episódio, ela diz literalmente para ele, né? Invoque o traje, invoque o traje. Bom, também num certo momento ela estava fugindo lá dos bandidões, entre aspas, né? Na verdade, acólitos lá do vilão, e ela deu uns sopapos no cara, né? Jogou ele lá de cima, enfim. Ela tem algumas habilidades de luta, né? Mas não dava a dizer que ela é uma agente secreta, por exemplo. Que diabos ela é? Também a gente não consegue descobrir, né? Mal apresentado também a gente pode considerar. Enfim, mas toda a primeira parte então aqui desse episódio está ainda na simplificação ou no encerramento do arco do Steven, para começar também a parte do Mark. É uma certa transição, mas é um texto muito longo, os diálogos são extensos. E também, né, o Steven voltou a falar lá com aquela estátua, quer dizer, na verdade uma estátua viva, né, mas naquela cena que fica naquela mistura, né, de tentar passar alguns pensamentos do personagem e tentar fazer alguma graça. Não sei se lá muito funciona, para falar a verdade, né. Mas enfim, também é outra coisa que a gente não vai mais rever com certeza, porque o final desse episódio aqui foi bem definitivo, né? Ele fecha completamente esse primeiro terço aqui e vamos passar para outras coisas com certeza nos próximos episódios, né? Arco encerrado por definitivo. Enfim, mas foi uma bela de uma enrolação para no final das contas também, aliás, antes de ir para a segunda parte, né? Nós tivemos também um repeteco, né? Lembro que quando o Steven começou a ter as primeiras visões lá do Sojo, caramba, esqueci o nome do deus egípcio,
Socho? Caramba, não lembro mesmo. Enfim, dele, lá do Belo Nariz, né? Enfim, ele estava lá tentando, né, acessar o elevador, mas também tinha os corredores ali de cada andar, né? Ou seja, aquele misto de filme de terror, de suspense, mistério, aquele climão que estava sendo colocado lá no primeiro episódio. Basicamente, eles bizaram tudo aquilo quando ele está ali dentro daquela empresa ali que armazena as coisas, né? Armazenamento de aluguel, né? Da salinha ali. Fizeram a mesma coisa, ele também com medo, ou seja, repetiram as mesmas sensações que já haviam sido colocadas pra gente no primeiro episódio. Cadê a originalidade aqui? Não foi muito bem sucedida, né? Aliás, nem tentaram, para falar a verdade, né? Ele sentiu o mesmo tipo de medo, não tinha lá muito sentido. Por mais que o Mark já começasse a esclarecer algumas coisas, né? Tanto naquele momento lá no banheiro, no primeiro episódio, quanto aqui, lá dentro da sala, onde estavam guardados os objetos pessoais do Mark, não foi desenvolvido nada, né? Meio que repetiu mesmo o que a gente já tinha visto em episódio anterior. Enfim, né? Aí sim, passando por uma segunda metade, onde a gente tem um encontro com o vilão. E sim, a interpretação do Ethan Hawke é muito boa. Tem uma composição ali de vilania muito interessante, né? Aquela voz sossegada, sem fazer grandes movimentos de mãos e braços, sem falar frases fortes, eloquentes, né? Fazer cara de mal. Não, ele não precisa de nada disso, né? É aquele vilão bem plano, bem suave, né? Que vai levando na manha. É um bom personagem, com certeza. Acho que até é a melhor coisa que tem na série. E foi justamente através dele que a gente teve mais detalhes exatamente de qual é a visão daquela deusa que ele representa, que é a Minit, né? Ou algo bem parecido com isso, né? Que tem aquele conceito, né, de evitar o mal bem pela raiz, né? Ou seja, a pessoa nem cometeu a maldade, mas ela já precisa ser ceifada, né? Enquanto o outro, o deus que é o da lua, né? Que está relacionado com o Cavaleiro da Lua, ele só faz a justiça depois que a pessoa comete algo nefasto. O que tem mais sentido, claro, nas nossas legislações, né, punitivas, né? Ou seja, não é absurdo de você tentar já cortar o mal antes que o mal aconteça. Ou seja, precisa realmente de um grande julgador. E no caso, então, é essa deusa egípcia. Que então o sujeito aqui, esqueci o nome do vilão, Hanson? Acho que é, né? Enfim, o personagem do Ethan Hawke, né? Ele quer fazer com que a deusa apareça, reviva, seja lá exatamente o que ele queira, para conduzir o mundo a isso, né? Ou seja, livrar o mundo do mal nesses termos perigosos. Bom, e também foi explicado pra gente porque ele precisa do escaravelho, porque é uma certa bússola, né? Para achar exatamente onde está, talvez um sarcófago, sei lá o que, né? Um local onde está guardada a deusa que ele vai precisar reviver para os seus objetivos. E, bom, ele achava que o escaravelho estava ainda com Steve. Não estava, né? Porque estava na mão da Layla, que depois apareceu ali justamente para dizer, não, está aqui na minha mão. Onde ela diz, né? Naquele ponto exatamente, ela começa a falar para ele, né? Invoque o traje, patati patatá. Ela sabe exatamente em quem o seu marido se transforma. Só que aí tivemos outra coisa completamente repetida. O vilão ali, ele invoca, conjura mais uma vez um ser que só aparece ali, né? Através do cajado que ele possui, né? Sai de dentro do chão, aquela coisa. E você pensa, caramba, vai vir outro monstrengo interessante. O que será dessa vez? A mesma coisa, mais outro chacal. Ou seja, nesse segundo episódio a gente viu muitas coisas parecidas. E uma coisita também que, até que numa certa roupagem, também era a mesma coisa. Que foi aquela coisa que foi de doer, que eu considero uma das piores, um dos piores momentos do primeiro episódio, que foi a não exibição da violência. Lembro, né? Toda vez que Steven se transformava em Mark, né? E liquidava com seus oponentes, com armas de fogo, não sei o que, batia, fazia qualquer coisa, matava os sujeitos, basicamente, né? Não apareceu nada. E aqui eles fizeram quase a mesma coisa com o monstrengo, né? Que ainda parecia completamente invisível, né? Parecia que era só também imaginação ainda lá do Steve, mas não. É que lá o chacal ele fica invisível, tanto que quando você joga alguma coisa nele, as coisas grudam, ou seja, você percebe que
aquela entidade monstruosa está sim ali presente, ele só não está visível. Mas de qualquer forma, bisou o monstro em si e bisou também a não exibição da violência, porque na maioria dos momentos a gente não viu o bicho batendo ali no Mr. Knight, né? Pois é, que é aquela figura diferenciada do Cavaleiro da Lua, que também é uma versão que teve nos quadrinhos, né? Ou seja, ele não tem aquele traje mais bacana, que é o que tem capa, para essa figura mais urbana, talvez a gente possa colocar, né? Que muitos fãs dos quadrinhos não curte, mas serviu ali por uma piadinha a mais também no episódio. Mas de qualquer forma foi a cena de ação, ou seja, quase no finalzinho do episódio, depois de muita, mas muita enrolação da história não indo para frente. Porque a gente precisa ser bem claro, a gente precisa perceber que a história ela não evoluiu nada. Em 2 episódios, praticamente a gente não saiu do lugar. E claro, tem a grande promessa de tudo ficar diferenciado, porque agora o Mark foi parar lá no Egito, está diante lá das pirâmides, onde, claro, ele vai procurar antes, vai chegar a tempo, né, do vilão que tem a bússola. Como é que ele vai chegar antes do vilão que já tem todo o aparato necessário para encontrar o local onde está adormecida a deusa? Como que ele vai fazer isso? Uma forçação de barra, com certeza, do roteiro, né? Isso é meio que óbvio. E é o que a gente vai ver, então, no próximo episódio, com certeza. Mas e a Layla? Ela vai estar junto? Não, ela não foi com ele, né? Ela vai seguir, mais uma vez, na sua motinho de novo? Não dá para entender. É uma personagem que vai ser descartada? Meio esquisito, né? Ou seja, é uma série que a gente precisa acompanhar na base do mistério também, o novo mistério para a próxima semana. Será que vai ser sempre assim? Existem muitas séries hoje em dia que se valem desse recurso, né? Não tem uma evolução narrativa de uma certa história bem clara, definida, não. Sempre se baseia no mistério que é resolvido numa semana, mas aí se coloca mais um ou mais 2, e você fica curioso por causa disso. Mas não é uma coisa clara, que vai sim ter uma evolução bem nítida. Não, é sempre mistério em cima de mistério, ou seja, sempre algo obscuro que na semana seguinte a gente vai explicar o que é. Mas vamos dar outro mistériozinho para você ficar matutando que diabo é isso. Espero que a série não se torne algo nesse gênero, mas pode ser que aconteça sim. Mas uma coisa é garantida, vai ter mais enrolação, porque se eles já fizeram isso nos 2 primeiros episódios, por que eles não vão fazer também nos 4 últimos restantes? É meio que óbvio, né? Agora, será que vão aparecer as outras personalidades ali do Mark ou do Steven em algum momento? Ou isso vai ficar talvez por uma outra temporada? E a Layla, ela vai aparecer? Ela vai ter uma figura importante? Já que ela é boa de briga, ela precisa então participar de mais cenas de ação? Ou será que também não? E o vilão, ele vai levar toda a sua corja de acólitos junto com ele? Ou ele vai conseguir dominar as pessoas locais ali do Egito? Sim ou não? São umas questões também que a gente faz aqui só para tentar entender como a série pode se desenvolver. Porque do jeito que está sendo apresentada, é uma série completamente sem sal. E de novo, como eu percebi lá no primeiro episódio, que foi uma estreia fraquíssima, a pior estreia das séries da Marvel, comparando com as 5 primeiras lá do ano passado, esta sequência também é uma pior sequência de estreia, completamente com elementos repetidos, e as novidades não são lá grande coisa. Por enquanto é uma série completamente dispensável. Eu não tenho interesse nenhum em acompanhar todos os próximos episódios, ainda bem que são só 4, com grande expectativa. Para mim, já entrou na fase da barriga, da enrolação e por aí vai. Que acabe logo, porque do jeito que está, realmente eu não estou curtindo. Mas eu sei que tem gente, nossa, babando, achando maravilhoso. Nossa, que série sensacional. Não é boa a série. É apenas o hype, o grande hype da Marvel que faz com que as cabeças dos fãs, né, sejam assim meio que nubladas, né, dando a entender que não, temos um novo show sensacional. Mas não, as séries da Marvel, na verdade, a gente também precisa dizer isso, elas, em termos de estarem bem ajustadas, elas são muito inferiores ao que a gente vê dos textos, dos roteiros
lá dos filmes no cinema. As séries, elas não são bem lapidadas, com certeza não. Uma coisa clara que todo mundo percebe até fácil, mesmo quem venera todas as séries anteriores, é que os finais são um pouquinho decepcionantes. Mas na verdade a gente consegue perceber que a série em si, ela já tem os seus problemas. Todas as séries já apresentadas têm algum probleminha de condução da narrativa. E essa aqui está mais escancarada, para quem, claro, consegue ficar isolado do hype, não está se importando com o oba-oba, que também tem isso, né? Muita gente fica empolgada só por causa do oba-oba dos outros. Mas enfim, né? A série é fraca. Sendo bem sincero, é muito fraca. Não tem os personagens carismáticos de maneira alguma. E olha que são dois, né? Para o mesmo, são dois alter egos para o herói, né? E de novo, né? Não parece ser uma série de um herói chamado Cavaleiro da Lua, porque ele só faz figuração no final dos episódios. Por enquanto a gente não vê o herói atuando com grandes momentos de heroísmo. Por enquanto ele não fez nada, ele só bateu em 2 chacais. Isso é muito pouco para um super-herói, com certeza, né? Bom, enfim, para esse segundo episódio aqui, eu tenho que atribuir uma nota um pouquinho inferior do que eu já dei, que já era fraca, ao episódio de estreia. Lá eu tinha dado 2,5 asteriscos, pois nesse aqui, para o segundo, eu dou apenas também 2 asteriscos. E do jeito que tá, olha, vai ficar pior. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês estão naquela fase do que série legal, ou estão realmente percebendo que, caramba, que coisita fraca, hein? Enfim, é isso.